Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Meus queridos amigos, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o amor de Deus. O amor que um dia me alcançou, o amor que um dia me encontrou e me tirou realmente do lamaçal do pecado. Poucas pessoas me conhecem, mas eu já vivi muito tempo fora da igreja, mas um dia eu recebi um convite para conhecer esse Jesus que tanto nos ama, a esse Jesus que está mencionado em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento em que eu aceitei a Jesus, eu comecei a realmente me prostrar diante dele, e as mudanças na minha vida foram claras, foram nítidas. E hoje eu pude formar aquilo que eu sonhava desde pequeno, em ter uma família. E o Senhor me deu esta oportunidade, uma família cristã. Hoje eu sou casado, tenho um filho, todos na casa do Senhor. E isso para mim é um motivo de grande alegria, porque a minha família, ela não é de um berço evangélico, ela não nasceu na igreja. E eu sou o primeiro da minha casa que pude ter esta oportunidade de poder conhecer a Jesus e estar na casa dele servindo com alegria. E eu quero apresentar esse Jesus a cada um de vocês que estão me ouvindo hoje. Eu faço esse convite: venha aceitar a Jesus. É o melhor caminho, a melhor escolha que você pode fazer para a sua vida. Como um jovem de 30 anos pode já ter tudo isso? Somente com Jesus. É somente Ele que faz, somente Ele que transforma, somente Ele que restaura. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Eu quero dizer a vocês que é um privilégio estar aqui neste momento falando desse Deus maravilhoso, esse Deus que liberta, que transforma, que cura e que salva. Como já foi dito aqui, meu irmão, nosso irmão, eu também fui que nem ele. Tem pessoas que não entendem isso. Eu morei uma época que eu era mais novo realmente, morei em São José durante 5 anos, dentro de uma igreja evangélica. E eu falava para as pessoas, não lá da onde eu morava, porque ficaria até chato, para pessoas na rua, que eu nasci católico e morreria católico. Então tem pessoas que não entendem. Quando Deus chama, ninguém segura. Depois, voltando para o Rio, eu fiquei mais ou menos 25 anos, ainda no mundo, fazendo coisas que não agradavam a Deus, que não eram em conformidade com a palavra de Deus.
como eu falei, depois de 25 anos o Espírito Santo me tocou, através de um amigo, entre aspas, falso amigo, que falou que eu não era amigo. Eu falei, eu vou buscar esse Jesus que eles dizem, que eles pregam aí. E hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E eu falo para vocês, meus irmãos, busque esse Jesus, porque enquanto a vida é esperança, depois da morte segue-se o juízo. Não existe esperar para ser depois salvo. Não, morreu, não existe mais nada. Somente segue-se o juízo. Por isso, busque esse Deus maravilhoso, esse Deus que liberta, que transforma, que cura e que salva. Eu, por exemplo, gostaria tanto que as pessoas refletissem sobre isso, sobre Jesus Cristo, que abriu o mar vermelho, Jesus Cristo que transformou um caído no monturo ali, num pregador da palavra de Deus, como foi por caso de Paulo, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, como muitos que estão hoje perseguindo a igreja, que acham que isso aí tudo é mentira, que isso aí tudo é fantasia. Não, isso é verdade. Jesus vai voltar. Haja visto os sinais dos tempos. Filho contra filho, pai contra filho, contra irmão, tudo. Então, irmão, aproveite a oportunidade. Busque esse Jesus que ele não quer, como você pode ver, ele não quer que ninguém pereça, que ninguém vá para o inferno, que todos o recebam como Salvador, obedeçam a palavra de Deus e sejam salvos. Não é nós buscarmos Jesus somente para sermos salvos, não. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que praticar a palavra de Deus, pregar o Evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo, porque nós sabemos que existem muitas seitas e heresias por aí, que não entram e não deixam as pessoas entrarem. Essas pessoas, naquele grande dia, terão o julgamento certo de Deus. Elas pensam que são as melhores. Não, elas estão atrapalhando a pregação do Evangelho. Por isso, meus irmãos, eu digo para vocês, tive muitos amigos no Rio, entre aspas, colegas, que pregavam isso aí. Eu falava a palavra de Deus para elas, elas refutavam do jeito delas, que não era assim, desconversavam para ser melhor. Hoje, pessoas que estão lá não aceitam oração, não aceitam a palavra de Deus, em ser do jeito delas. Então, meu irmão, volto a dizer, busque esse Deus maravilhoso, busca, enquanto a vida, há esperança. Eu sou um testemunho vivo disso aí. Fiquei 25 anos nesse mundo, demorei, mas graças ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu estou aqui testemunhando. Só Ele tem poder. Não existe outro nome acima do nome de Jesus Cristo que liberta, que transforma, que cura e que salva. Por isso, eu quero falar em nome de Jesus Cristo.
Uma alegria imensa poder estar participando dessa ordem de Jesus, que é anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação. Existe uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor nos deixou, que conta a história logo após Jesus ter sido crucificado, morto e ressuscitado. A Bíblia nos diz que por um determinado tempo, por cerca de 40 dias, Jesus ainda apareceu ressuscitado e conversou com seus discípulos. E lhes deixou orientações para que eles fossem testemunhas do que eles viram, da ressurreição, de tudo que Jesus fez. Ele disse assim, vocês serão minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E alguns deles perguntaram, olha, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque eles esperavam que Jesus fosse um rei que fosse restaurar o reino de Israel, fosse libertar Israel de Roma, e eles estavam esperando Jesus como um rei militar, como um rei político. Mas o reino de Deus não era esse, Eles não entenderam direito, E Jesus disse assim, olha, eu voltarei para vocês. Eu vou, para o meu Pai, mas eu voltarei para vocês ainda. Eles perguntaram, quando será isso, Senhor? E Jesus disse que não lhes pertencia saber o tempo, mas que ele voltaria para buscá-los novamente. E essa é a esperança da igreja. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho porque nós cremos que esse mesmo Jesus que morreu, que ressuscitou e foi elevado aos céus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar todos aqueles que creram no seu nome. Ele vai voltar para buscar todos aqueles que um dia o confessaram como seu Salvador. E é isso que nós estamos anunciando, que Jesus um dia voltará. Ele voltará e ele vai libertar o seu povo e vai estabelecer o seu reino, o seu verdadeiro reino espiritual. Ele vai estabelecer. E a palavra de Deus também diz lá em Apocalipse que naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas passaram e nós viveremos com o Senhor para sempre. Essa é a esperança da igreja. Se você quer também participar dessa esperança viva, que é um dia morar no céu, que é um dia estar com Jesus no céu, estar com Deus, eu te convido nessa manhã para que você receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Ele, confie nele. Nós já ouvimos aqui nessa manhã de um jovem que disse que ele foi o primeiro na sua casa a crer que Jesus é Rei, que Jesus é Deus, e ele confessou a Jesus como seu único Salvador. Nós vimos outro testemunho também do nosso irmão que disse que era católico, mas quando Jesus o chamou, ele aceitou o pedido. Então Jesus chama a todos aqueles que creem em seu nome. Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós estamos aqui hoje como filhos de Deus, anunciando essa tão grande salvação que está à sua porta, está à sua disposição. Eu também, na minha casa, eu era católico, mas não praticante. Era católico de nome, só por ter nascido no catolicismo. Mas eu recebi a Jesus como meu Salvador. Eu também fui o primeiro da minha casa a me converter ao Evangelho, a conhecer o Evangelho de Cristo. Hoje eu tenho mais um irmão e mais 3 irmãs que servem a Deus e as suas famílias. Como o pessoal diz, são crentes ou evangélicos, Mas assim, eu digo que de longe, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida até hoje. Foi escolher a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus trouxe transformação para a minha vida, trouxe cura para a minha alma, trouxe esperança para o meu futuro. E é isso que nós estamos anunciando nessa manhã. Se você tem um problema, se você está sem rumo na sua vida, se você não tem sentido para a sua vida, acha que a sua vida não tem sentido, é isso que está lhe faltando. Está lhe faltando conhecer a Jesus.
E eu tenho certeza que a sua vida será transformada, que Deus irá escrever um novo capítulo da sua vida, e você um dia poderá também dar testemunho da salvação que Jesus proporcionou na sua vida. Agradeço assim essa oportunidade, desejo a todos um ótimo sábado, um bom fim de semana, e gostaria também de convidá-los a todos para participar conosco hoje à noite num culto que haverá na rua Cônego Tobias 168, na Assembleia de Deus do Ministério Belém. Então hoje nós temos um culto às 18h30 e amanhã também tem culto às 18h30. Todos são convidados e será uma satisfação recebê-los nessa noite ou amanhã. Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Cumprimentamos aos ouvintes da Palavra de Deus com a boa manhã de salvação e um bom dia a todos. Somos evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, localizado na rua Cônego Tobias 168, logo próximo ao primeiro farol à esquerda. Estamos ali pregando a palavra do Senhor aos domingos, nas quarta-feiras, anunciando o Evangelho, boas novas de salvação. Muitos perguntam o que é Evangelho. Evangelho significa boas novas de salvação. Quando Jesus fala lá em João capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para morrer em morte de cruz, para trazer salvação a este mundo. E é esta palavra que nós estamos anunciando nesta manhã, nesta praça. Já temos pregado vários sábados aqui nessa praça este evangelho de arrependimento, para que vós tenham arrependimento. A palavra de Deus nos diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Quando Deus mandou Noé a fazer a arca da salvação, muitos zombaram de Noé, porque naquela época não havia chuva na terra. Mas Deus mandou para que Noé pregasse o evangelho e construísse a arca, porque Deus ia mandar chuva sobre a terra. E aí, pregando o evangelho de arrependimento, e o povo zombava de Noé, mas Noé continuou pregando, continuou fazendo a arca, e o povo continuava zombando de Noé. Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza, e quando vem a chuva, o povo começaram a correr
atrás de Noé, e já era tarde, porque a porta estava fechada. Aproveite enquanto a porta está aberta. Esta porta que nós estamos anunciando para você neste dia ainda continua aberta, ainda há salvação. É só você dar um passo para Jesus Cristo nesta manhã ou nesta semana, para que você se arrependa dos vossos pecados. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esta é a palavra de Deus falando. Não é nós que estamos falando, não. É Jesus Cristo falando. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e não há outro caminho que leva à salvação a não ser através de Jesus Cristo. E é esse caminho que nós estamos apresentando a vocês. É através desse caminho que vocês vão encontrar a salvação em Jesus Cristo, porque não há outro caminho não para a salvação. Se você quer encontrar Jesus Cristo, o caminho é estreito, mas Deus está contigo. O caminho é largo, é o caminho da perdição, é o caminho que conduz à perdição. E nós estamos nesta manhã apresentando a ti o caminho estreito, o caminho que leva à salvação. Há muitas coisas neste caminho: há espinho, há dificuldade, há enfermidade, mas no final do caminho, ali Jesus está com seus braços abertos, dizendo: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que eu tenho preparado para vós. E nesta manhã, aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vocês ainda vão ouvir muito falar de Jesus Cristo nesta manhã. Aqui está a nossa orquestra louvando o teu nome, engrandecendo, sendo grato a Deus por este dia maravilhoso, pelo fôlego de vida que Deus tem dado. E aqui nós estamos agradecendo a Deus e trazendo para vocês, mostrando a palavra de Deus, mostrando o caminho, mostrando o meio da salvação que você pode encontrar nesta manhã. Faça uma visita para nós ali na rua Cônigo Tubia 168, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu agradeço a oportunidade.
desejar um muito bom dia para você, cidadão de Pindamonhangaba, e usar este momento, dessa rica oportunidade para, neste momento, fazer alguma declaração, falar algo que o Senhor colocou ao meu coração. Então eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção nisso que eu vou estar falando para você neste momento. Você já pôde ver que nós estamos num grupo grande de pessoas que saíram de suas casas hoje pela manhã com um objetivo, com um intuito. Nós estamos aqui com músicos, nós estamos aqui com a banda da Assembleia de Deus do Belém Pindamonhangaba. Nós estamos com queridos irmãos que estão abordando pessoas, entregando folhetos, conversando. Nós estamos evangelizando pessoas. E aí a pergunta que fica logo pela manhã é a seguinte: por que nós estamos fazendo isso? Ou por quem nós estamos fazendo isso? E nós vamos entender que nós não estamos com bandeiras de partidos políticos, nós não estamos defendendo nenhuma instituição política. Nós estamos aqui hoje por livre e espontânea vontade, sendo voluntários nesse trabalho. E a pergunta não é por que estamos, mas é por quem nós estamos aqui. E eu quero fazer menção de um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 e diante, que vai dizer assim, que logo após Jesus entrar numa cidade chamada Naim, ele vai se deparar com uma mulher viúva. Essa mulher viúva está junto de uma multidão, levando o corpo de seu filho, seu único filho que havia morrido. Só que deste lado que vem essa mulher, acompanhada de uma multidão que não tem mais esperança. Em contrapartida, do outro lado vem Jesus, acompanhado de seus discípulos. E quando Jesus percebe aquela situação, ele não age de acordo com a circunstância, não. Jesus, ele chega para aquela mulher e diz para aquela mulher assim: mulher, não chores. E aí eu te pergunto, com que autoridade alguém vai dizer para uma mãe que está enterrando o seu único filho: mulher, não chores? Mas ele chega e diz assim para essa mulher: mulher, não chores. E aí ele toca naquele caixão, ele toca naquele esquife, e aí a multidão para, e Jesus vai dizer assim para aquele jovem que havia morrido: jovem, eu te digo, levanta-te. E naquele momento nós vamos ver que aquele jovem se assenta e começa a falar. Grande foi o milagre que Jesus operara naquela oportunidade. Então, respondendo a tua pergunta, a pergunta que fica quando você vê um grupo sendo mobilizado para fazer algo, para sair de suas casas e entoar louvores, hinos, entregar folhetos, abordar pessoas, nós estamos aqui por causa deste Jesus. Este Jesus que tem poder para ressuscitar mortos. Este Jesus que tem poder de chegar diante do morto e falar assim: jovem, eu te digo, levanta-te. E este jovem tem que levantar, porque ele é o dono da vida, aleluia. Ele dá e ele atira, e ele tem poder para restituí-la. Então nós vemos aqui agora um Jesus que nós estamos apresentando para essa população de Pindamonhangaba, que tem poder para ressuscitar mortos. E se ele tem poder para ressuscitar pessoas, o que dirá de sonhos, projetos? O que dirá de restituir a tua vida, restituir a tua história, restituir a tua expectativa, a tua esperança? Eu não sei o que morreu na tua vida. Eu não sei se a tua esperança morreu, se um familiar teu morreu, se a tua vida financeira hoje não está boa, se você não tem mais alegria de viver como você tinha antes. Mas eu quero deixar algo para você nesta manhã. Existe um Jesus que tem poder de restituir, que tem o poder de trazer de volta à vida aquilo que antes não tinha mais vida. Então nesta manhã, você que pode ouvir este jovem, que você possa abrir o teu coração. E se você ouvir a voz de Deus, que você não endureça o teu coração, e que você entregue sua vida a Jesus, porque essa oportunidade vai passar. Porque essa oportunidade pode ser a última oportunidade, nós não sabemos o dia de amanhã. Mas eu quero dizer algo para você, que se você entregar o teu coração para Jesus, Ele está pronto a te receber. Ele não está se importando de que maneira você está ouvindo essa declaração. Se você está cheio de pecado, cheio de dívidas, cheio de limitações,
se o teu passado é obscuro, da maneira que você está, Ele te aceita como você é. E aí sim você vai passar por um processo de santificação, por um processo de mudança. Então nesta manhã abre o teu coração e entregue ele a Jesus Cristo, aleluia. E ele tem poder para restituir aquilo que antes estava morto, aquilo que antes não tinha vida. Ele tem poder para trazer vida em lugares sequíssimos. Então neste momento eu quero te fazer um convite. Você que está nos vendo aqui com panfletos nas mãos, os músicos, nós que estamos com camisetas, com dizeres, você tem liberdade para chegar para nós e falar assim: olha, eu não sei como eu faço, mas eu quero aceitar esse Jesus como meu único e suficiente Salvador. E neste momento nós iremos te orientar, neste momento nós iremos te integrar, neste momento nós iremos te receber, e você irá fazer parte desta família que não vai morrer aqui e vai ficar por isso mesmo. Você vai fazer parte de uma família que vai morar no céu com Cristo. Então, fica aqui o meu convite. Nós estamos localizados na rua Cônego Tobias, número 168. No primeiro cruzamento do primeiro semáforo, do primeiro farol ali na frente, nessa mesma avenida à esquerda. E hoje à noite nós teremos um congresso de jovens e adolescentes na nossa igreja. Ele irá iniciar às 18h30 e você é nosso convidado especial. Você que quer ouvir mais a voz de Cristo, ou talvez você ache que você ainda não está pronto para entregar a sua vida para Cristo, mas você recebeu esse convite, você é nosso convidado especial. Nesta noite, 18h30, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Pindamonhangaba, nós estaremos lá. E melhor, a pessoa mais importante e mais especial estará também lá, como está aqui nesta manhã, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu agradeço essa oportunidade. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe Pindamonhangaba, em nome de Jesus. Eu preciso de Jesus.
nuvem para a luz, resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Por aí, está passando pela praça, está aí gastando dinheiro, se divertindo, trabalhando, está aqui passeando com sua família. Você nem imagina o que Deus fez por você. Você nem imagina que você está aqui. Você nem imagina o que Deus está trabalhando na sua vida para você poder estar aqui agora. Você acha que você está aqui porque é um movimento da sua vida, você nasceu, você cresceu e você está aqui porque é um movimento da vida, é sua vida. Não. Deus está cuidando de você. Jesus está cuidando de você. Você pode não acreditar nisso. Você pode não acreditar nisso agora. Mas Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, não pereça. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você está aqui porque Jesus deu a vida por você. Você está aqui porque Jesus se deu para você. Jesus sofreu para que você pudesse estar aqui agora. E nós estamos aqui te dando essa oportunidade para você reconhecer isso, reconhecer que Jesus deu a vida por você e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, se você está pensando nesse dia, o que eu vou fazer da minha vida? Se você está pensando nesse dia, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Eu não sei o que fazer. Aceita Jesus. Visite nossas igrejas. Nós somos da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, aqui em Pindamonhangaba. Visite nossas igrejas. Nós estamos aqui oferecendo esse Jesus para você. Mas esse Jesus, aí você pode estar pensando assim: esse Jesus não é para mim. Esse Jesus é para quem não tem pecado. Esse Jesus é para quem não tem vício. Esse Jesus é para quem não pecou, é para quem tem uma vida regrada. Esse Jesus é para quem nasceu num berço evangélico, nasceu numa vida evangélica. Esse Jesus é para quem pode aceitar, mas Jesus não tem distinção. Jesus não mudou nada. Jesus quer todas as pessoas, Ele quer todo mundo. Todo mundo pode ser salvo por Jesus. Então, se você tem pecado, se você tem vício, se você tem algum vício em droga, pecado, pequei, roubei, eu enganei as pessoas, eu menti. Jesus não quer saber disso agora. Jesus, Ele quer a sua vida para depois curar você. Esse pecado que você tem, esse pecado que você acha que está se afastando de Jesus, ele pode desaparecer. Aceite Jesus e esqueça o pecado. Aceite Jesus e Jesus vai mudar a sua vida. Aceite Jesus e Jesus fará uma diferença na sua vida. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Você vai ver como a sua vida vai ter uma diferença enorme a partir de quando você aceitar Jesus. Amém? Aceita Jesus. Aceita Jesus hoje. Visite uma das nossas igrejas. Todo mundo está recebendo aí um panfleto com a Assembleia de Deus do Ministério de Belém. Nós temos aí nesse panfleto, tem o site onde tem o endereço de cada igreja da Assembleia de Deus do Ministério de Belém em Pindamonhangaba. Com certeza tem uma igreja perto da sua casa. Com certeza tem uma igreja no seu bairro. Com certeza tem alguém falando de Jesus no seu bairro. Você já ouviu falar isso? Então você tem um endereço, você pode visitar as nossas igrejas e aceitar Jesus. E a sua vida vai mudar. Mas então, se eu aceitar Jesus, tudo na minha vida vai mudar? Sim, tudo na sua vida vai mudar. Porque Jesus vai cuidar de você. Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai te abraçar. Jesus vai te amparar. Jesus vai te dar um entendimento diferente do que você tem hoje. Jesus vai te dar a capacidade para ver o mundo diferente.
Amém? Então, aceite a Jesus como seu único Senhor Salvador e vá numa igreja, Assembleia de Deus no Estado de Belém, no seu bairro tem, com certeza. Amém? Fique com Deus e que Deus continue abençoando você, que Deus continue falando no teu coração, que você tenha entendimento para que consiga entender que Jesus deu a vida por você. Você não está aqui de graça, você está ouvindo isso aqui porque Deus quer te salvar. Deus quer que você aceite a Jesus. Deus quer te levar para o céu. Amém? Essa é a única jeito de ir para o céu, é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então visite as nossas igrejas. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por ter a atenção de vocês nesses minutinhos. Amém? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus continue abençoando você e toda a sua família. Amém? Muito obrigado. hoje à noite, às 19 horas, ou todos os domingos, 18h30, para agradecer a Deus pela vida, pela saúde. E hoje, em especial, queria deixar um texto para quem vocês estão ouvindo, que está em 1 Pedro, o capítulo 5, o verso 7. Diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Esse texto fala um pouco sobre as nossas ansiedades. Jesus também, no Sermão da Montanha, fala sobre ansiedade. Muitas coisas acontecem na nossa vida e nós estamos ansiosos pelo que pode acontecer. Mas Jesus nos convida nesse sábado a entregar para Ele as nossas ansiedades, deixar com Ele, porque Ele que cuida dos nossos dias. E quando Jesus fala sobre a ansiedade, Ele dá um exemplo sobre os passarinhos, que todos eles não trabalham, mas Jesus cuida de todos eles. E vai ser assim também nas nossas vidas. Quando nós decidimos
deixar Jesus cuidar de nós, as nossas ansiedades vão com Ele. Então nós ficamos seguros em Jesus. Então é isso que eu tinha para deixar para você. Um ótimo sábado e Deus abençoe. Deus, irmãos, por esse privilégio maravilhoso que o Senhor tem nos concedido essa igreja, de anunciar essa palavra com a qual o Senhor deixou a nossa responsabilidade. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então nós vimos, meus prezados ouvintes da palavra de Deus, o caminho é esse, é Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Então nós estamos anunciando Jesus Cristo, Filho de Deus, o único que morreu na cruz do Calvário para nos conceder essa grande salvação. Então o caminho é esse. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que tira o homem do mau caminho. Essa é a verdade que conduz o homem até o céu. Então nós estamos anunciando este Evangelho hoje. Vinde, meu prezado ouvinte, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da tua alma, porque não tem outro caminho, não existe outro caminho a não ser Jesus. Porque no nosso Senhor Jesus, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por nós. Por isso nós estamos anunciando esse Evangelho, porque o Senhor deixou escrito em São João 3,16 para nós anunciar essa palavra, para que todo aquele que crê será salvo. Então essa salvação é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, que haja libertação na sua vida e na vida da sua família. Por isso nós não cansamos de falar dessa palavra maravilhosa. Esse Jesus, Ele está aqui nessa manhã para te salvar, para te transformar, para te mudar de vida. Se você quiser mudar de vida, aceita Jesus Cristo como teu Salvador, que Ele garante a sua salvação, a sua libertação, a libertação da sua família. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, e eu agradeço a sua oportunidade. Amém.
todos aqueles que testificam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muito ouvimos falar também nesta manhã, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, isto é, o seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Tem uma passagem na Bíblia que está em São Lucas, capítulo 16, o verso 22, que diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde nós chamamos de paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. É uma passagem dura, uma passagem bíblica que mostra a realidade da nossa vida, que existe céu e existe inferno, assim como existe paraíso. Diz nesta passagem que 2 pessoas morreram, e também a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos o direito da escolha: ou nós escolhemos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ou escolhemos então o caminho do inferno, conforme esta passagem. E diz que morreu mendigo chamado Lázaro. A Bíblia traz até um nome, então é um fato verídico que aconteceu. E diz que ao morrer, esse pobre foi levado para o seio de Abraão, ou para o paraíso. E logo em seguida morreu também o rico, e diz a Bíblia, ele foi levado ao inferno. É a tradução bíblica que nós estamos lendo. E ele, ao chegar lá, diz que havia um abismo entre o rico e o pobre. E o rico, quando viu Lázaro lá do outro lado, ele clamou que ele estava com sede e pediu que Lázaro ao menos molhasse a ponta do seu dedo e tocasse nos seus lábios para saciar a sua sede. E o anjo lhe disse: olha, você não pode passar daqui para lá, e nem ele de lá para cá. Aí ele insistiu dizendo: então manda avisar meus irmãos que não venham aqui nesse tormento. Não compensa, não vale a pena. Aí o anjo respondeu: não podemos também. Lázaro não vai mais voltar. Ele já está no seio de Abraão. Ele já está no paraíso. Mas lá tem os profetas, tem os pregadores, aqueles que uma vez ao mês estão aqui nesta praça pregando, distribuindo folhetos e avisando deste acontecimento. Não pode, não tem como passar no abismo. E lá termina a história: um no seio de Abraão, levado pelos anjos ao paraíso, e outro levado ao inferno, porque rejeitou a palavra de Deus, não quis aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, como advogado, aquele que vai defender as nossas causas no dia do juízo. Haverá um juízo para todas as nações da terra. No entanto, que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, a todas as nações.
Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esta condenação é o inferno que acabamos de falar. Então vale a pena hoje procurar uma igreja, ir a uma igreja e aceitar a Cristo como Salvador. Hoje mesmo aqui nesta praça, aceitar Ele como único Deus, como Salvador do mundo. Nós deixamos aqui o nosso endereço. Pertencemos à Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Ela fica na rua Cônigo Tobias, bem aqui logo que passar aqui o primeiro semáforo, vira à esquerda. Rua Cônigo Tobias 168. Hoje, por sinal, às 19 horas ou às 18h30, tem um trabalho de jovens lá. Também temos amanhã a escola dominical, que começa às 9h30 da manhã. E temos o culto à noite, às 18h30 horas, aonde é pregada a palavra de Deus, aonde é entoado hinos, aonde essa banda musical também vai estar lá. E você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos por ter nos dado essa atenção maravilhosa, nos dado essa oportunidade de trazer a vocês a palavra de Deus, que ela é rica. Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe a nossa nação. Amém. Do Senhor e um bom dia a todos aqueles que ouvem as nossas palavras. Gostaria de falar de um personagem chamado Jesus de Nazaré. Muitos dizem, eu conheço Jesus, já ouvi falar de Jesus. Gostaria também de falar do que ele fez na cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário. Muitos dizem, também conhecemos essa história da cruz. Mas o que muitos não sabem é o motivo de que porque ele veio a morrer, veio habitar entre nós e morrer numa cruz do Calvário.
Ele veio morrer na cruz do Calvário para dar-nos direito a uma salvação, a uma vida eterna. Não estamos aqui anunciando uma vida de regalias, de riquezas. Não é isso que nós viemos anunciar nesta manhã. Nós anunciamos um Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, uma dívida que nós tínhamos com Deus pela desobediência do homem. Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, dando ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus pelo nosso pecado da desobediência. E a partir deste momento nós temos o direito de uma vida eterna, de uma vida transformada, de alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Muitos buscam riquezas, muitos buscam fama, posição social, mas Jesus Cristo oferece paz. Jesus Cristo oferece tranquilidade, uma vida de confiança no Pai Eterno. Nós estamos aqui anunciando esse Jesus. Muitos hoje buscam uma casa, uma moradia para si. É essa a esperança de comprar uma casa própria. Nós também buscamos essa casa própria. Muitos aqui lutam e trabalham para isso. Mas o que nós já temos garantido através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do sacrifício que Ele fez na cruz, é de uma vida eterna. De uma vida eterna que teremos direito a uma casa, a uma mansão, não aqui na terra, mas no céu. Porque em João 14 ele diz: eu vou, e quando eu for, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então essa é a nossa esperança, é a esperança da igreja, um dia ir morar com Cristo lá nos céus. Muitos acham que isso é um conto de fada, é uma historinha que alguém inventou. Não, essa história está registrada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então possamos crer nessa esperança, que é um dia morar nos céus, porque Jesus Cristo já pagou essa moradia para nós. Nós não temos que trabalhar para isso em indústria, não. Nós temos apenas que aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Viemos aqui representando a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, cuja localidade está ali na Rua Cônigo Tobias 168. Hoje, 18h30, um grande culto de louvor a Deus, a nossa mocidade, jovens que foram libertos por esse Jesus Cristo, estarão ali louvando e bendizendo o seu nome. E todos os domingos, às 18h30, temos o nosso culto de gratidão a Deus, oferecendo a Ele louvor e gratidão pelas nossas vidas. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Estava agora aqui na esquina desta rua, a convite de dois dos nossos irmãos, fazendo oração por uma senhora que, recebendo um folheto desse, perguntou logo na frente: o que eu posso fazer para receber a Cristo? Esses irmãos nos chamaram e ali estávamos fazendo oração. Deus abençoe, o nome dela é Adriana. É assim que acontece quando a palavra de Deus é anunciada. Estava Jesus certa feita, segundo Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, cercado de uma multidão, e estava ensinando, falando, orientando. De repente, lá no meio da multidão, um gritou assim: Senhor, mestre,
faça com que meu irmão reparta comigo a herança que foi deixada para a família. Parece uma pergunta e um pedido até necessário, justo, parece bem intencionado, mas ele dirigiu esta solicitação àquele que lê os corações. E imediatamente, com toda a prudência peculiar de Jesus, ele disse assim: homem, quem me colocou como repartidor ou juiz entre vocês? E depois desta afirmação, Jesus passou a contar uma parábola chamada a parábola do rico insensato. E a parábola é assim: certo homem possuía uma propriedade e, a um tempo determinado, aquela propriedade teve grandes resultados, grandes colheitas, e ele então começou a pensar consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu tenho tantos resultados, tanta colheita, que não cabe naqueles galpões que eu já tenho. Vou fazer o seguinte: vou levantar outros celeiros maiores, guardarei lá todos esses bens que eu recolhi, e então eu vou descansar. E vou dizer para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. A resolução deste homem foi tomada na esperança, na confiança sobre os bens materiais. E não é esta a esperança em que muitos depositam a sua própria existência, que fazem dos seus resultados materiais, dos seus investimentos, do seu próprio trabalho, a razão da sua esperança e felicidade? É certo que o Senhor Jesus jamais condenou o trabalho legítimo, o ganho feito com dignidade, com honestidade, mas também o Senhor nunca fez prosperar a esperança sobre os bens terrenos e materiais. Não. A esperança que o Senhor sempre incentivou foi outra, naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê perece e passa, mas aquilo que não se vê é para sempre. E assim, depois de contar esta parábola, o Senhor diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a felicidade de um homem não consiste na abundância dos bens que possui, mas em Deus. E assim, nós ouvimos o Senhor fazendo a declaração sobre a razão da existência humana. Sem dúvida alguma, os mais prósperos entre nós, as pessoas mais afortunadas pelo trabalho ou pela herança, poderão perfeitamente compartilhar com necessitados. A fortuna de uns pode suprir a necessidade de outros. Sem dúvida alguma, este é um caminho interessante, o da generosidade. Porém, o caminho da avareza e da ganância abre a porta para a vaidade. E da vaidade se toma o passo seguinte do orgulho, da soberba, e transforma a vida de um homem afortunado, de uma mulher afortunada, numa verdadeira miséria. É tanto assim que Paulo apóstolo chegou a considerar: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis. A verdadeira miséria não está deste lado da existência, está na existência por vir.
E o salto desta vida para outra é algo inevitável, impossível de deter. Os homens, com todos os seus bens e poderes e influências, não podem estender a duração da sua vida por um dia sequer. Assim, a realidade, aquilo que é inevitável, que um dia a nossa existência chegue ao final, deve fazer-nos refletir sobre a decisão de seguir a Cristo. Vou terminar dizendo que aquele homem disse: alma minha, tens em depósito muitos bens para muitos anos. E ele diz: come, bebe e folga. Naquela noite, este homem ouviu a voz dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Se entre os homens ele era conhecido por ser esperto, por ser inteligente, por ser um homem que articulava muito bem, trabalhava muito e era próspero, para Deus ele não passava de louco. É assim o homem que ajunta bens para si e não ajunta para com Deus. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Continue trabalhando, continue estudando, continue se aprimorando, continue se aperfeiçoando, mas saiba que a verdadeira felicidade não consiste na acumulação de bens ou de títulos. A verdadeira felicidade está em Deus, e Deus está em Cristo. E este Cristo disse um dia: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus, o nosso Senhor, te abençoe e você possa tomar a principal decisão de sua vida. Que Deus possa te inspirar nessa manhã e dizer: Jesus, quero ser o teu seguidor. Aquele que todos os dias toma cada dia a sua cruz e segue a Jesus, terá a vida eterna. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida, quem escolher viver para Jesus, a salvará. Que Deus te abençoe. Você será melhor filho, melhor pai, melhor esposo, melhor esposa, melhor cidadão, melhor em todas as atividades que realizar. E ainda terá o céu. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. Deus abençoe Pindamonhangaba, Deus abençoe a nossa orquestra, ao maestro Marcos, a todos que vieram aqui nesta manhã trazer esta mensagem de esperança. Que o bom Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Rua Cônigo Tobias 168, Alto do Tabaú, que esperamos lá para servir a Deus conosco. Hoje, 18h30, amanhã também 18h30, em nome de Jesus.